Ah, boa noite para vocês. Vamos esperar vocês chegarem. Boa noite. Olá, Renato, tudo bem? Oi, Vanessa, minha xará. Ei, Cat, tá boa? Que bom te ver por aqui. Oi, Gabi. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma live aqui, segunda-feira, às 21 horas, hoje é dia 12 de setembro, e vamos falar sobre um tema muito importante, muito necessário hoje, que é saúde mental e maternidade, né? A gente fala muito de laser aqui, muito de fotobiomodulação, mas a gente tirar um tempinho para falar de outras coisas que permeiam esse universo aí de maternidade, de saúde, é muito importante, né? E hoje para mim é muito especial que eu tenho uma super colega muito querida que trabalha comigo para bater um papo, a Susan, que é psicóloga, e eu fiquei muito feliz. Eu fiz esse convite para ela meio de supetão, assim, tipo, vamos fazer uma live, acho que numa sexta-feira. E ela, vamos, que dia? Eu, segunda. Quase mato ela, está aqui, eu, não, mas é daqui a 2 dias. Mas a gente acabou adiando, né, deixando um pouquinho para falar. A ideia dessa live de hoje foi para a gente trazer um tema que está em discussão, principalmente em alusão ao Setembro Amarelo. Então, para mim é um prazer poder receber alguém da área para conversar com mais propriedade sobre isso, né? Vi que a Su já tá por aqui. Deixa eu só ver se eu consigo convidar, porque eu sou lenta. Ai, agora eu convidei, amiga. Acho que já deu certo. Oi, Vanessa. Ah, Oi, pessoal. Estão me ouvindo bem? sim. Boa noite, queridona. Boa Primeiro, noite. Eu tenho que rasgar um pouquinho de seda também, Vanessa, porque a gente só vai trazer para cá um pouco das nossas discussões no trabalho que são tão boas, né? verdade. Você do nosso bate-papo, né? Gente, para quem não Com sabe, certeza. trabalhamos juntas aqui em Belo Horizonte, na UFMG. Trabalhamos no Departamento de Atenção à Saúde do Trabalhador e tivemos a oportunidade aí de nos conhecermos pelo trabalho e de nos identificarmos para além disso, né, pelas nossas vivências aí de maternidade, seja nas dores ou nas delícias que isso nos faz. Já Nas trocas compartilhamos diárias, né? Já compartilhamos muitas noites mal dormidas, né, amiga? Mas também muitas atividades legais com crianças. A Susan é Dormiram psicóloga. aí? Ai, Não. que útil. Estão aqui agitadas. Queriam vir bem chamando, mas eu falei, não, vai lá e pede para ele colocar no celular que vocês me assistem. Não vai dar para ser ao vivo hoje, não. Mas tem live que eu começo com a Luísa no colo, que ela dá tchau para todo mundo. E daí vai. Mas, olha, eu vou te apresentar brevemente, depois você conta um pouquinho mais, né, dessa história, de que como você chegou na psicologia. A Susan Caroline Suk, é Suk que fala? Nunca te perguntei isso, né? Sur, mas pode falar Suk, não tem problema não. Esses Desculpa, sobrenomes né? ucranianos são diferentes. A pessoa nem se prepara, né, para te apresentar. Ah, Vanessa, para, né? Mas olha, ela é mãe do Benjamin, da Sofia, esposa do Fernando, e juntos eles têm esse perfil, né, que ela está conversando aqui com a gente, que é o FERSUR, não é? Ai, eu tenho medo de falar, Psicologia. é FERSUR mesmo, né? Psicologia. Persu Psicologia, isso. Onde que é muito legal, gente. Já sugiro aí, quem não acompanha, eles trazem dicas muito legais, assim, de livros para trabalhar com as crianças. É um casal de psicólogos, né? Vou deixar ela se apresentar mais. Mas, assim, é muito gostoso de acompanhar, porque eles trazem, além dessas questões da maternidade e tal, mas estratégias, assim, para mais tempo com as crianças, né? Dicas de livros, dicas de jogos de tabuleiro. Então, eu super vou acompanhando aí, adoro. Aí, ela é psicóloga, é mestre em neurociências, já falei que é minha parceira lá na UFMG,
e também instrutora de mindfulness, né? E aí a gente vai conversar também sobre isso, tudo a ver, né? Estratégias aí de saúde mental para o tema que a gente tem hoje. Entrelaça muito, né, Vanessa? A gente está falando em proteção, em fatores protetivos, e mindfulness, para quem se identifica, é uma ótima forma de se proteger um pouco de certos transtornos aí e amenizar alguns sintomas, né? E conta pra gente um pouquinho, assim, como é que você foi parar na psicologia? Você sempre quis ser psicóloga? Fernando que te convenceu? Você se conheceu? Como é que você veio parar aqui? Ontem, na minha época, sabe, tinha aqueles livros do estudante que a gente olhava as profissões. Minha mãe Guia comprava, ele do sabia do estudante. estudante. Eu ia por eliminatória, sabe? Ah, não quero ver sangue, não quero não sei o quê, quero ajudar as pessoas. Aí entrei no ensino médio já com muita certeza da psicologia. Mas foram uns 2 anos de vestibulares até realmente entrar onde eu queria, né? Formei na Estadual de Londrina, onde eu conheci o Fernando, que era meu calor, lá no Paraná. Ele era. E aí, depois ele me trouxe para Minas, né? Porque ele é de Minas e acabou que a gente veio parar aqui em Belo Horizonte, né? Então foi assim que eu cheguei aqui em BH. E já morei em várias cidadezinhas lá no Paraná, uma longa jornada. Que bacana, legal. E bom, pessoal, quem está chegando por agora, hoje o nosso bate-papo ele é sobre saúde mental e maternidade, né? Pensando na maternidade desde do processo ali da gestação até os dias atuais, né? Para gente que tem criança, mas acho que é o desafio que vai aí até para sempre, né? Que vai carregar a gente eternamente aí. E a ideia da gente trazer esse tema é por estarmos no mês de setembro, que tem as comemorações do Setembro Amarelo. Eu estava dando uma olhadinha um pouco aqui antes, né, de como que surgiu essa data, estava conversando com a Susan também, e achei uma história bem interessante que já dá um norte, assim, para o que a gente preparou para conversar hoje. E queria convidar vocês, tem mais algum psicólogo aqui acompanhando a gente, que vocês podem ficar à vontade também para mandarem perguntas, tá? Ao longo aí do nosso bate-papo. E a tô vendo os origem... psicólogos conectando aí, Vanessa, os coleguinhas aí. E eu estava lendo que a origem do Setembro Amarelo começou com uma história de um jovem nos Estados Unidos, Mike M., que ele era conhecido pelas suas habilidades assim carinhosas, por ser uma pessoa dócil, de fácil convivência, muito interessado por habilidades mecânicas, e ele tinha a marca registrada dele em um Mustang 68, que ele mesmo restaurou e pintou de amarelo. E acabou que em 1994 ele cometeu suicídio com apenas 17 anos, e isso comoveu muito, né, os amigos, os familiares, porque ninguém percebia nele essa característica de uma pessoa que pudesse, de fato, chegar a fazer isso. E aí eles, no funeral, aqui é a minha colinha, tá, gente? Eu vou ficar olhando para baixo, que é meu roteiro, a minha colinha aqui. E aí, no final, no funeral dele, os amigos, os familiares, eles começaram a montar uma cesta de cartões e fitas amarelas em alusão ao carro dele, né, que ele tinha restaurado, com a mensagem: se precisar, peça ajuda. E a partir daí isso foi ganhando proporções até que em 2003 a OMS instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção de Suicídio, e o amarelo do Mustang do Mike acabou ficando como a cor escolhida aí para representar a campanha, que acabou não se restringindo a um dia só, né, mas ganhando toda a ideia aí do Setembro Amarelo. E a ideia hoje é que a gente possa conversar sobre as principais questões. Eu não sei se agora vou te passando a bola, assim, né? Se a gente pode chamar dos transtornos ou das dificuldades, das doenças mentais. Eu queria até que você, né, ensinasse para a gente um pouquinho quais os termos da gente utilizar. E quais são os transtornos mais comuns, assim, que a gente encontra nessa população feminina, nas mulheres, em especial nas mulheres que vivenciam aí, né, essa experiência da maternidade? Só queria pegar um gancho também nessa fala que você contou da história, né? Como é comum a gente não valorizar os sinais que a gente observa. A pessoa vai falando, né? Ah, minha vida não tem sentido, não tem significado.
Eu lembro de um caso, na época que eu estava em faculdade, que era uma pessoa que eu até conhecia, não muito próxima, mas conhecia, e que cometeu suicídio. E ele, quando chegou em casa, na república dele, ele virou para o colega dele e falou assim: sua última chance de pagar aquela dívida. E aí ele se trancou no quarto e cometeu o ato. Então, assim, é claro que esse é um sinal já tardio, né? Assim, mas as pessoas, elas vão dando sinais, né, ao longo do processo. E a gente, às vezes, é frescura, não tem nada acontecendo, ele só é mais quieto, ele não quer compartilhar o que está acontecendo e tudo bem. E, às vezes não está tudo bem, né? Agora, voltando para o nosso tópico daqui da maternidade, né? Bom, quando a gente pensa em transtornos, né, assim, o que é mais falado muito é a questão da ansiedade, né? A questão do que a gente chama do baby blues, ou que fala de disforia corporal, também, que é um outro nome para o baby blues. E também a questão da própria depressão pós-parto, né? Esses são os transtornos assim mais conhecidos, porém não necessariamente tão bem estudados, né? Aí a gente tem as inúmeras dificuldades, principalmente quando a gente fala da questão da depressão pós-parto, né? Quando a gente for falar um pouquinho mais da questão do diagnóstico, então a gente vai entender que não há um consenso, que não é uma coisa muito fácil da gente fechar o diagnóstico propriamente dito, né? E começando pela ansiedade, assim, o que a gente pode definir a ansiedade? Porque pra gente que não é da área, a ansiedade ela é muito assim, hoje em dia eu acho, não sei, pra mim principalmente depois de pandemia, a gente começou a entender a ansiedade como algo mais grave, de fato, como algo que requer tratamento, né? Mas até, acho que talvez pela mídia também, pela forma como esses assuntos têm tomado algumas proporções. Mas até então, a gente usa muito a expressão assim, eu tô ansioso com alguém que tá naquela expectativa, com aquele frio na barriga. O que seria a ansiedade enquanto algo patológico, assim? Como que a gente pode identificar isso? Sabe assim, quando é a mais daquilo que a gente está acostumado, aquela ansiedade no final da gestação, por exemplo, que você está ali com medo do parto, não sabe como vai ser, que horas a bolsa vai romper, será que eu vou sentir dor, será que eu não vai? E a insegurança depois. Então, como que a gente pode diferenciar a ansiedade de fato daquela ansiedade que a gente nomeia como ansiedade, mas que são sentimentos mais leves, mais esperados até para o momento, né? É isso que você falou, né, Vanessa? A ansiedade, ela é um sentimento, uma emoção que é necessária, inclusive para a nossa sobrevivência, porque ela nos ajuda a nos preparar para determinadas situações futuras, né? Eu estou ansioso com relação ao parto. Bom, o que eu tenho que fazer então em relação a isso? O que eu tenho que preparar? Eu tenho que deixar minha mala pronta? Eu tenho que conversar com o meu médico sobre as minhas dúvidas? Então, até um certo ponto, ela é necessária e importante para a nossa sobrevivência. Quando a gente fala muito dessa questão de lidar com a ansiedade, a gente normalmente transporta lá para os nossos antepassados, né? E fala daquela nossa reação de luta e fuga. E tem aqueles exemplos mais basais, né? Se você está andando na rua lá, chega uma moto na sua frente, você vai se preparar, entre aspas, para lutar ou fugir daquela moto. Se ela chega na calçada, lá no meio do nada, ela não estava previsto aquilo. E quando a gente entra nesse estado, né, então a nossa coração acelera, a nossa musculatura se prepara, né, para aquele momento. Algumas necessidades fisiológicas não vão surgir naquele momento, porque afinal de contas você está naquele estado, né? E isso é necessário, né? Porque senão naquela situação você estaria encrencado. O problema é quando a gente começa a ficar por conta dessas preocupações com muita frequência, a ponto daquilo nos paralisar durante o dia a dia. A gente não conseguir executar as nossas atividades, a gente ficar mais por conta desses pensamentos. E pensando nesse exemplo da questão do parto, né? Sabe que eu tenho que montar o quarto, mas eu também tinha que arrumar minha mala. Mas aí, será que vai ser parto normal? Mas eu não quero. Será que eu vou usar... não, e se me derem, sei lá, fizer a episiotomia sem eu querer? E a pessoa fica nesses pensamentos, às vezes passa a não conseguir se alimentar adequadamente, não consegue dormir. Então aquilo atrapalha o dia a dia dela. Aí sim a gente está entrando numa fase preocupante da ansiedade.
Ela Fica tanto, deixa de ser funcional. fica tanto naquele e se, e esquece de pensar no que está acontecendo de fato, né? De Esquece onde. do momento presente. Hello, pessoal do Mindfulness que adora treinar o estar no momento presente. Quem está muito na ansiedade. Conta pra gente um pouquinho dessa estratégia, assim, o que que é o mindfulness, quais são os princípios dele, como que isso pode ajudar, né, na gestação aí, ó. Temos bastante consultoras de amamentação que passam por esse perfil, mulheres que ajudam outras mulheres nesses momentos de gestação, de parto. Eu acho muito legal, né, ter recursos, cartas na manga, assim, que a gente pode indicar, pode comentar, como que funciona? Tá. O mindfulness, ele é, de uma forma bem resumida, né, quando a gente traduz, né, ele é um treino de atenção plena, de você exercitar a sua presença no momento presente. A gente vive muito no piloto automático, né? Por exemplo, o que eu tomei de café da manhã? O que você tomou de café da manhã, Vanessa? O que você tomou no seu café da manhã? Não sabe. Acho que preciso de uma sessão. Eu tô aqui pensando, realmente, Se eu te gente. perguntar da janta, às vezes a gente nem lembra nem da janta. É, Peraí que meu celular resolveu passear aqui. eu tô Desculpa, pensando gente, aqui, problemas técnicos. eu tô pensando aqui, você falando como é que realmente assim a gente se desliga, né? Às vezes entra dentro de um carro, por exemplo. Eu já errei caminho uma vez, que eu parei e falei, gente, peraí, não era pra cá que eu tinha que estar indo. Aí, esses dias eu até estava comentando com o André, que é um psiquiatra que trabalha com a gente, falei, será que o caso é grave? Porque era pra eu estar indo pro lugar aqui, eu falei assim, mas peraí, por que eu tô passando nesse caminho? Que eu tava tão no piloto automático mesmo, que eu falo assim, meu Deus. Ou às vezes entra no Uber, por exemplo, você fala, tá ali respondendo mensagem, lembrando o que você Multitarefa. vai fazer. Exatamente, quando você Multitarefa. diz mesmo, peraí, nossa, por que ele passou por esse caminho? Nem era pra passar por aqui. Então é difícil. Nossa senhora, esse trem aí. A gente vive um momento em que o multitarefa é muito incentivado, como se isso fosse o modo eficiente. E olha, gente, muitos estudos dizem que não é bem assim a coisa. Multitarefa não é tão eficiente. Você gasta mais áreas, você ativa mais áreas cerebrais, por exemplo, para dar conta daquelas atividades, é menos eficiente. Bom, então quando você se propõe a praticar o mindfulness, a intenção é você treinar a sua atenção intencional no aqui e agora. Então você vai fazer algumas práticas formais para que você treine esse estar ali, no aqui e agora, observar o seu corpo, observar o que está acontecendo naquele momento, né? E você vai fazer algumas práticas informais, como, por exemplo, tomar o café, sabendo o que você está fazendo, né? Cheirando aquele alimento, né? E para além disso, você vai desenvolvendo algumas atitudes, né? Que são as atitudes mindfulness que a gente fala, que te ajudam tanto a praticar quanto a incorporar essas atitudes no seu dia a dia. E aí que você tem vários estudos que vão apresentando resultados, como redução de estresse, redução de sintomas depressivos, e, gente, é muito. É utilizado para pessoas que sofrem dor crônica, mas a questão principal do mindfulness é que a pessoa tem que se identificar com aquele processo, porque ninguém vai fazer por ela tem que ser uma praticante, ela tem que se identificar com aquilo, né? Aí fica a dica de procurar, né? Tem sempre vários grupos de treinamento, ou então faça uma experiência. Mindfulness não é só meditação, né? Você usa alguns tipos de meditação para fazer esse treino, mas não é só isso. Mas você pode ir adquirindo, né, essa habilidade, né, te ajudando a focar no momento presente. Por exemplo, no carro, Vanessa, no Waze tem uma voz que é do Headspace, que é um aplicativo de mindfulness, né? E ele, quando você liga lá, conecta, ele já vai falar, tome um momento para respirar, sentir como você está nesse momento, né? E siga seu percurso. E durante o percurso ele vai dando dicas. Curva à esquerda, o que você observa agora? Sabe? Então ele vai dando algumas dicas para você prestar atenção no que você está vivendo, e não lá na palestra da noite, na live da noite. Chuviga a 1000 por hora, né? Muito interessante, vou procurar esse. Bem bacana. Deixa o nome. Olá, boa noite. Pessoal, para quem está chegando agora, hoje eu estou aqui com a Susan, que é psicóloga,
e nós estamos conversando um pouquinho sobre saúde mental e maternidade. Então, quem tiver dúvidas, considerações, sugestões para compartilhar com a gente, pode deixar por aqui, que será muito bem-vinda. E aí a gente Afinal, é um estava bate-papo, falando. né? Sim, com certeza. E a gente estava falando sobre as principais questões aí de saúde mental que envolvem, né, as mulheres, em especial as mães. E aí a gente já falou da ansiedade, e você tinha falado sobre a depressão pós-parto, né? Que talvez seja assim, aquela que de imediato a gente mais correlacione. Como que a gente pode definir a depressão pós-parto, as características dela? Bom, novamente, é aquilo que tem que estar exacerbado no dia a dia. Porque você fala assim, porque a mãe não dorme, não se alimenta bem. Eu falei, não, mas logo no pós-parto ela não dorme, mas é exacerbado. Né? Ela tem uma preocupação muito grande de não dar conta daquilo, e ela acha e acredita que não dá conta e muitas vezes deixa de fazer, né, suas atividades do dia a dia. Essas atividades incluem, inclusive, seu autocuidado mesmo, banho, né, que nem eu falei da alimentação, o sono não é contínuo. Existe o choro, né, constante, aquela sensação de que não faz diferença na vida de ninguém, né, que ela não, a ausência dela não vai ser um problema, né. Quando a gente tem alguns desses sintomas de forma um pouco mais graves, quando entra na questão da alucinação também, delírios, aí a gente vai entrar num quadro mais da psicose pós-parto, já é mais grave e não é tão frequente quanto a depressão pós-parto. E talvez seja mais fácil de identificar, né? Quando vem algo muito grave, assim, muito fora do comum, você já fala, opa, isso aqui não Opa, tá. esse realmente não tá, né? Com problema. E aí Aqui tem. você toca bem realmente num problema da depressão pós-parto, que essa coisa do senso comum de assim, não, é normal, os hormônios atrapalharam e tá tudo bem, ela vai sofrer mesmo. Ela não dorme, é isso mesmo que acontece. E aí você vai invalidando o que de fato é um problema, né? E não reconhece que aquilo é um problema. Então a primeira coisa é reconhecer que tem uma coisa estranha, né? E eu acho que isso é muito legal, da gente bater muito, assim, boa noite, Conceição, tudo bem? Da gente bater nessa tecla, porque, igual eu te falei, né, que é um perfil que passa muitas consultoras de amamentação, fonoaudiólogos, e profissionais que nem sempre têm essa formação da psicologia, essa base aí para saber identificar isso de uma forma mais clara. Então, isso às vezes é realmente muito sutil, às vezes chega como uma queixa, eu acho, mais da família do que da própria mulher, né? Que às vezes, tipo assim, nossa, mas ela não quer comer, ela tá exausta, ela tá isso, eu já falei com ela, mas fica aí, ó, ela tem que dar conta, ela tem que Só fica reagir. deitada, né? E assim, eu não sei, o que eu percebo é que às vezes existe o senso comum, não sei, né, se eu posso dizer de senso comum, mas é, uma característica muito forte. Não, peraí, deixa eu ver como eu posso formular melhor, porque eu não acho que seja a única característica, mas eu acho que as pessoas esperam que a depressão pós-parto ela tenha como uma característica principal o vínculo com o bebê. Então, tipo assim, naquele momento que a criança rejeita, que a mulher rejeita a criança, que ela não quer um vínculo, talvez isso comece a despertar. Mas imagino eu que nem toda depressão pós-parto tenha isso como característica, não sei se tem, queria te ouvir. E também que às vezes quando chega a acontecer, talvez isso já é um nível mais avançado, né? Já é uma Exatamente. Aí que tá também a importância de a gente conhecer a história dessa pessoa. Porque, por exemplo, se é uma gravidez desejada e ela passa a rejeitar aquela criança, né, é um sintoma que chama muito mais atenção daquela que já não era uma gravidez esperada, né? E aí a gente pode entrar em um leque gigantesco, não estou nem falando só do estupro, estou falando de não planejamento, estou falando de, sei lá, de ter engravidado porque o outro queria, enfim, né, inúmeras possibilidades para agradar uma cultura, uma sociedade, e aí ela se depara com aquele bebê e tipo, cara, eu não queria isso para mim e eu tô aqui, né? Então, assim, são casos que você vai ter reações um pouco diferentes, mas ambos podem se tornar uma depressão pós-parto, né? Assim, por motivos diferentes. E isso vai fazer diferença lá no seu tratamento, na sua terapia, né? Na sua investigação e tal. Mas ambos devem ter seus cuidados, né? Você estava falando da questão do bebê, se é uma característica ou não vínculo, né? É interessante quando você lê, assim,
fala até de uma coisa cíclica, né? O não vínculo com a criança pode gerar uma depressão pós-parto, a depressão pós-parto pode ser favorecida pelo vínculo, enfim, é uma coisa meio cíclica, uma coisa pode perturbar a outra, sabe? Mas, olha só, aquelas mães que conseguem manter o seu vínculo com a criança, por exemplo, pela amamentação, aquelas que não têm muita dificuldade com a amamentação, ou procura ajuda de uma consultora de amamentação em tempo, né, recebem esse suporte. A amamentação, por exemplo, é um momento que pode se tornar protetivo para a depressão pós-parto. Ela pode ajudar aquela mulher naquele momento, porque pode ser um dos momentos, às vezes até um dos poucos momentos, em que ela se sente bem, devido ao vínculo com a criança. Então, óbvio, vai depender da história, vai depender de como que vai estar essa amamentação, se é uma mãe que está sendo bem assistida ali e que está tendo uma amamentação prazerosa, né? E aí a importância da rede de apoio, das pessoas incentivarem ali para que aquele momento realmente aconteça, né? E aí eu ia entrar num outro ponto, assim, né? A gente, em datas como essa, a gente acaba falando muito da doença, do problema, dessas definições, dos fatores causais. Mas e se a gente olhar para o lado da promoção da saúde, né? Que é onde a gente está também, onde a gente se encontrou. Se a gente for pensar nessa questão da promoção da saúde, quais atitudes a gente, enquanto sociedade, enquanto rede de apoio, enquanto família, enquanto profissionais da saúde, que assistem essas mulheres, quais características assim, você acha, ou quais atitudes elas podem ser fundamentais para contribuir com essa saúde mental? Porque eu vejo, assim, essas ideias, né, que traz, tipo assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Todo mundo já ouviu, e a gente sente isso mesmo, né? Mas isso às vezes vem com peso, assim, parece que já bota um carimbo lá na gente, né? Assim, nossa, agora já era. Você não está sentindo culpa, você não é uma mãe boa. Exatamente. Eu lembro que quando a minha filha nasceu, uma amiga me falou assim para mim, ai, amiga, você já chorou? Aí eu parei e falei, não. Falei, nossa, gente, eu não tinha que ter chorei. chorado. Que insensível que eu sou, eu nem chorei, porque eu fiquei tão extasiada olhando que eu falei assim, meu Deus, ela é linda, ela já nasceu de olho aberto e tal, ela tá me olhando. E eu falei, não chorei. Nossa senhora, eu acho que eu sou muito insensível, sabe? Já aquilo foi um baque, assim, eu falei, meu Deus, como é que eu não chorei na hora do nascimento? Engraçado que quando foi a Luísa também, eu falava assim, gente, eu tenho que chorar, eu tenho que chorar. Depois eu falei, não. Aí no dela o choro veio mais espontâneo por todo o contexto, por ver que tinha. Da Larissa foi foi uma cesariana, da Luísa já foi o parto natural, que eu queria. Então, assim, foi aquele choro de tipo, uau, deu certo, mas às vezes a gente tem essas reações, ou joga uma expectativa, joga frases, ou como eu posso falar assim, sei lá, expectativas mesmo acerca do comportamento daquela mulher, do sentimento dela, das atitudes, que eu acho que isso muito mais contribui para a piora da saúde mental do que para a melhora, né? E como que a gente pode fazer de promoção da saúde para essas mulheres? Eu não queria perder seu gancho da questão das expectativas, sabe? O quanto que isso, inclusive, pode ser um fator que desenvolva uma depressão pós-parto, tá? Porque se meu parto não foi assim, assar, não for na banheira, não for com a luz tal, não for natural, sem não sei o quê. Ou então se eu não tiver uma cesárea com o médico que eu quero, no dia que eu quero, então não vai dar certo. E, gente, parto... Quer coisa mais imprevisível do que um parto? Mesmo você tentando agendar, tá? Mesmo você tentando agendar lá, a sua cesárea pode não acontecer no dia que você deseja. E quem vai para a linha mais humanizada sabe o quanto que a imprevisibilidade é tudo. A data prevista de parto é a data mais imprevista de parto. Porque, tipo assim, 1000 coisas podem acontecer. E não vai necessariamente ser como você planejou, porque não tem como planejar os detalhes. Você pode... minimizar, né, assim, fazer o seu plano de parto lá e colocar o que você deseja, o que não deseja, e as pessoas vão tentar te atender dentro daquele leque de opções. Mas exatamente como vai ser? E aí que tá, o quanto que você trabalha isso durante a gestação, a gente começa isso lá na gestação, né? Esse trabalho durante a gestação, essa compreensão, e aí vem um bom pré-natal, né, uma boa equipe de pré-natal.
E você tem, aqui em Belo Horizonte, a gente é muito privilegiado, porque a gente tem vários grupos de encontros de mães, assim, sabe, de final de semana. Eu lembro que na minha época eu participava de vários, aí você encontra outras mães, e aí você vai tirar suas dúvidas. Eu tive o parto pélvico, né? Então, assim, fui atrás de 1000 mães. E aí, o que é esse trem de parto pélvico? Pode ser normal? É só cesárea? Barará? Então, assim, isso é muito importante, porque você identifica outros pares na mesma situação que você. Isso te fortalece, né? Isso te torna mais presente naquele momento e compreende que outras pessoas estão passando por aquilo com você. A sua rede de apoio, caso você tenha, acompanhar você, discutir com você essas informações também é importante. E aí a gente entra também no leque de informações embasadas, de preferência, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, os palpites vêm, né? Acho que você descobriu que você está grávida, vem um palpite. Ah, você está grávida? Você vai chorar. Você vai... Eu lembro que eu tinha pavor do enjoo, Vanessa, de enjoar, de vomitar. Eu tenho um problema com isso. E quando eu cheguei na minha 12ª semana da minha primeira gestação, encontrei uma colega de trabalho e ela, e aí, você está enjoando muito? Eu, não, por enquanto não. Ah, mas espera a sua vez. Aí eu lembro que naquele dia eu fiz as contas, eu falei assim, gente, eu tô entrando na 12ª semana. Não, eu não vou esperar a minha vez, eu passei dessa, essa eu me livrei. Mas assim, é muita consciência que você tem para aguentar, suportar isso. E isso você consegue como? Com informação embasada, buscando grupos que sigam diretrizes científicas. E aí entra essa rede de apoio que necessariamente não é a família só. Às vezes pode ser a família também, mas às vezes nem é. Às vezes são essas mulheres, esses grupos que têm esse conhecimento para disseminar e que você pode trocar ideias, né? Vou até aproveitar seu gancho, estou te interrompendo, porque a gente teve uma pergunta na hora que eu coloquei das caixinhas de pergunta, que era justamente sobre como você ter saúde mental sendo mãe solo, sobrecarregada. E acho que isso que você traz, né, é uma possibilidade de buscar, talvez, esses outros grupos assim, de ajuda. E esses grupos são muito acolhedores, assim, porque eles, normalmente, você, por exemplo, no pós-parto, esses grupos você leva o bebê junto, né? Você não fica o bebê em algum lugar e outro, não, você vai com o seu bebê nessas reuniões, né? Uhum. Aproveitando o gancho dessa pergunta, existe uma coisa importante que é a gente selecionar as nossas prioridades. Porque não tem jeito, não vai ser a mesma coisa que era a sua vida antes sem a criança. Você vai ter que dedicar muito tempo a essa criança, porque ela depende de você. Então a sua casa talvez não fique tão limpa quanto ficava antes, você talvez não consiga fazer o almoço como você fazia antes, você talvez não consiga tomar o banho no tempo que você tomava antes. Tudo é diferente. E aí você vai ter que selecionar, às vezes deixar uma louça para depois e dormir junto com a criança a hora que ela está dormindo, para que você descanse e consiga estar mais bem disposta para o próximo turno com ela. Na próxima cochilada dela, você vai tomar o seu banho, né? Vai tentar, às vezes, colocar uma babá eletrônica ali, se você quiser ficar mais tranquila, ou deixar a porta entreaberta para você conseguir tomar aquele banho e ficando atenta, né? Se está acontecendo alguma coisa com a criança. Lembrar que esses momentos de cuidado com você, eles são tão importantes quanto o cuidado para a criança, porque para você cuidar dela, você também tem que estar se cuidando. E aí você organizando a sua rotina, facilita esse momento. E isso tem que ser conversado, muitas vezes, durante a gestação. É uma coisa que a gente tem que se preparar antes, porque às vezes as pessoas ficam assim, vou me preparar para o parto, acontece o parto, aí vem um mundaréu de coisas depois, e fala assim, nossa, amamentar não é instintivo? Não, não é. Olha, a criança não dorme não sei quantas horas seguidas porque ela é bebê, não necessariamente seguida. Ela pode picar esse sono, e cada criança vai ter um tipo de sono, e você vai conhecer eles, você vai se adequar a essa rotina, né? Ah, mas cama compartilhada não é inseguro? Não sei, às vezes você... Inseguro não é não, viu, gente? Cama compartilhada é muito bem recomendada, mas talvez não seja o melhor para você. Talvez você não se sinta seguro, mesmo com toda a informação. E aí você vai ter que descobrir a melhor forma de acomodar a criança e você para aproveitar melhor aquelas horas de sono, né?
Aliás, Vanessa, você já deve saber isso melhor que eu, né? Que tem estudo que fala que mães que amamentam dormem mais horas. Melhor do que. É que a gente às vezes tem a É, ideia, né, da mamadeira, assim. É porque quando a gente terceiriza a mamadeira, e até pode ser válido, mas quando sobra para a mãe dar a mamadeira também, tem pesquisas mesmo falando que o tempo de sono das mulheres que amamentam é maior do que das crianças que são alimentadas de outras formas, né? Que não no seio. quebrando um pouco aquele tabu de que tomando mamadeira a criança vai dormir uma noite inteira. Isso não necessariamente acontece, né? Tem Exatamente. crianças que amamentam e que dormem a noite inteira também, é só diferente, né? É. Oi, Débora, boa noite. Que bom te ver aqui. A Débora Fono também. E Suzana fez uma pergunta aqui que quando eu li, eu tô aqui refletindo. Não é nossa especialidade, tá, Débora? Mas eu fiquei muito curiosa. Se a gente não souber a resposta, é bom que a gente já tem até as fontes. Eu tenho uma amiga que trabalha muito com essas mulheres, a gente já sabe até onde buscar. Mas talvez Suzana saiba responder. Se essas questões ali, né, dessa melancolia, acredito que essa vivência ali do blues, do baby blues, ou às vezes até essa questão da depressão, mulheres trans também podem passar por isso, assim, acho que envolvendo todas as questões hormonais, emocionais. A gente tem visto, Suzy, assim, uma assistência ainda muito falha, mas essas mulheres começando a serem atendidas, assim, né, nos seus desejos aí de amamentação, de indução de lactação, ou da vivência da maternidade mesmo com seus companheiros, companheiras. Você saberia dizer se tem alguma experiência, assim, se essas mulheres trans elas passam por essa melancolia também? Se isso é só uma questão hormonal, ou se isso vai do contexto ali emocional, né, dessa vivência, dessa experiência? Não é minha área também, não sei exatamente, não li nada recente sobre o assunto para falar cientificamente sobre o processo. Que eu acho que isso Uhum. valeria muito a pena, inclusive fiquei curiosa, vou querer até pesquisar sobre o assunto para saber mais com propriedade. Agora, uma viagenzinha na maionese aqui, tá, gente? Então, abre um prelúdio aí para a nossa divagação. Quando a gente pensa na questão multifatorial da depressão, né, que a gente chama de depressão pós-parto aí, que você tem fatores fisiológicos, que pode ter fatores da história de vida do indivíduo, pessoas que já têm alguns transtornos, têm maior chance de desenvolver transtornos mentais, né, tem maior chance de desenvolver a depressão pós-parto, que pessoas com dificuldade socioeconômica, por exemplo, têm também um maior índice de chance de ter a DPP. Então, quando a gente pega esses outros fatores, faz sentido pensar que elas também podem desenvolver isso Eu acho relacionado com... Pode Desculpa, falar. Pode Não, falar. pode falar. É que eu ia falar que eu acho que eu me lembro de ter lido alguma coisa sobre, mas posso estar viajando aqui, tá, gente? Sobre depressão pós-parto em mães adotivas também. E não necessariamente Isso. passam pelo processo da gestação e do parto, mas quando se reconhecem na maternidade, às vezes Como vem você esse tem baque, né? história, como você tem, Mais tardios também, né? como você tem histórias de mães adotivas que amamentam, né? Sim. E, é claro, hoje você tem a tecnologia aí da ocitocina, barará, que, né, que estimula, não sei o quê. Mas antes disso, a gente já tinha histórias de mães adotivas que conseguiam amamentar. Então, assim, pegando a mesma lógica, né, eu acredito que também possa se enquadrar, mas isso é achismo, né? Acho que vale a pena dar uma pesquisada maior se tem estudo sobre isso, e se não tem, poxa, mais uma área a ser investigada, né? Para variar, né? Quantas Sim. pendências a gente tem, né? Você falou alguma coisa do baby blues também, Vanessa, aí só para diferenciar, quando a gente fala do baby blues, ou a disforia puerperal, né, que é o outro nome dado, a gente fala de um quadro mais transitório, que aí ele realmente é mais ligado a uma questão hormonal e que ocorre ali só no comecinho, 2, 3 semanas, e depois passa. É uma questão de mais de ajuste mesmo ali da rotina, do dia a dia, de uma baixa daqueles hormônios, né? Então
um equilíbrio, né, desses hormônios, digamos assim, né? Então é mais transitório. Quando a gente fala em depressão pós-parto, é uma coisa mais longa. E aí a gente vai ter divergências científicas, né? Você vai ter, na CID fala até 6 semanas, acho que no DSM-5 acho que é 4, não, acho que eu falei, não, é isso mesmo, quase 6 semanas, na DSM acho que é 4 semanas após o parto. Só que você tem muitos artigos que falam em até 1 ano após o parto, que você ainda pode diagnosticar aquilo como depressão pós-parto. Enfim, ver a divergência que a gente tem aí entre as normas, né, que Ô, ditam o Débora, diagnóstico. depois você coloca sobre a sua pergunta, né? Se foi em relação a essa questão da maternidade, porque eu acho que talvez em relação às questões hormonais ali envolvidas, nem tanto, porque vai muito da gestação, do coisa. Mas eu acredito que talvez pela vivência da maternidade, por essa vivência ali do puerpério, de você se reconhecer agora num outro lugar de mãe, acho que isso é muito mais o emocional ali do que o orgânico, vamos dizer assim, não que não seja fisiológico, mas do que o orgânico, né? Mas foi muito legal sua pergunta. A Conceição colocou aqui isso que acha que falar sobre o bebê real durante a gestação ajuda a entender o que está por vir. Concordo, Conceição. Um pré-natal que aborde essas questões aí faz muita diferença, né? E por isso que é legal, inclusive... Desculpa, Vanessa, pode falar. Por isso que é legal, às vezes, você misturar os grupos de gestante com puérperas, você ter momentos de encontros, porque você vê as duas etapas acontecendo, isso é muito importante. Fala a sua história. Não, eu ia contar o caso de uma amiga minha, vou contar publicamente porque eu sei que ela deixa, que ela não se incomoda. Ela, desde quando a gente estudava, ela falava assim, não, ser mãe, gente, eu não sou pra mim, eu vou ser mãe de cacto, porque não precisa nem regar todo dia. Ela falava assim, eu sou mãe de planta e meu filho é um cacto. E acabou que ela foi mudando, né? A gente foi crescendo, ela foi mudando essa perspectiva dela. Ela engravidou recentemente, agora já tem o bebê. E assim, eu fui atendê-la na parte da amamentação e ela fez uma cirurgia de redução de mama na época que a gente era adolescente. E a gente ficou ali, na dúvida, né? Se era uma pojadura que estava atrasando, demorando para acontecer, se de fato tinha um impacto nessa produção. Será que a gente vai tentar aí algumas coisas que ajudem a aumentar? Eu sei que nessas conversas, assim, a gente chegou a conseguir aumentar um pouco a produção dela e depois a gente viu que, por questões anatômicas, ele não evoluiu, ela começou a desenvolver algumas mastites, a própria cirurgia ali, né, que rompe alguns ductos e tal, pode dificultar essa saída. Enfim, eu sei que foi um processo, tipo assim, vamos tentar, depois a gente tinha que recuar. E me marcou demais a leveza com que ela levou isso. E ela falou, amiga, se tem uma coisa que eu não abri mão na minha gestação, foi a terapia. Eu não tava nem aí pra enxoval, o melhor berço, o negocinho do quarto, a roupinha. Peguei tudo que minhas amigas me davam, vou pôr o berço no meu quarto, vai ficar junto comigo na minha cama. Isso não foi minha preocupação. Agora, a minha terapia, ela estava em dia a gestação inteira. E ela deu esse exemplo, ela falou, esse negócio de que nasce uma mãe, nasce uma culpa, culpa de quê? Você tá aqui, é culpa minha? O leite não tá saindo. É culpa minha? Não, não é. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Não, não tem. Eu vou sofrer por causa disso? Daí, de qualquer outra forma, eu vou alimentar meu filho. E ela tão bem resolvida, com todas as dificuldades que ela foi passando, gestação, no parto, até o chegar da amamentação, e ela falava assim, o enxoval, essas coisas, para mim, nunca foi minha preocupação, mas a minha terapia, eu estava lá religiosamente todos os dias que estavam marcados, e ela falou, isso me salvou, porque esse negócio, assim, né, dessa culpa, dessas expectativas, de você ficar ali se remoendo com o que vai acontecendo, isso eu não tenho. Ela falou, eu sei que eu tô aqui para ele por inteiro, eu vou dar para ele o melhor que eu posso dar, e qualquer coisa que me diga um contrário disso vai entrar por aqui e sair por aqui. Eu falei, amiga, olha. Essa é a que sabe fazer a cara de alface pros palpites. Essa é a melhor mãe. Eu quero ser mãe de cactos, que essa é a melhor mãe que tem. E engraçado você estar falando isso, eu lembrei muito da minha segunda gestação, que eu estava muito com uma vibe parecida também, porque como na minha eu tinha lidado de uma forma que eu falei assim, gente, eu não soube lidar com o sofrimento, com a minha dor. Eu exacerbei minha dor por não saber lidar com a minha dor. Agora, para a segunda gestação, eu vou me preparar
mais emocionalmente para essa questão de ansiedade, da dor. Aí fui atrás de Kundalini Yoga, né? Foi quando eu aprendi sobre mindfulness e fui buscando essas estratégias, né? E eu lembro até hoje uma pessoa que chegou assim para mim: "E aqui, você tá fazendo as roupinhas?" Eu, como assim, bordando, tal. Eu falei: "Não, eu com uma filha pequena, trabalhando. Não tenho parente aqui para me ajudar também, não, né? É eu, meu marido e eu. Eu falei assim, não, tô recebendo o que estão me dando, vou comprar o que precisa, ver lá o que falta, e é isso. Mas estou fazendo a minha yoga, estou fazendo o meu. É muito isso, né? É o que você valoriza. Né, assim, é o que você vai colocar como prioridade, aquilo que eu falei, selecionar as suas prioridades. O que é prioridade para você? Seu autocuidado. E aí seu Sim. autocuidado entra. E isso é uma responsabilidade que a sociedade tem que treinar. Né? Nós, enquanto sociedade, a gente tem que dar o apoio para essa pessoa, né? Para essa gestante, para essa mãe. E aí a gente vai para mães de crianças mais velhas também, porque elas também sofrem com isso. Elas também sofrem com os palpiteiros, enfim, assim. Nossa, mas você não acompanhou todo para casa do seu filho? Nossa, você não, sei lá, não fez a roupa da festa junina à mão? Você não mandou o salgadinho para a festa? Você não fez o bolo para a festa? Você manda Né? biscoito pro seu filho de embalagem? Cadê o bolinho fitness natural, sem açúcar, com aveia, com banana? A pressão é sempre. Eu Sempre. vou aproveitar isso que você está falando muito, assim, né, do nosso papel de sociedade, dessas questões ali de expectativas, nessa pegada ali de fatores protetivos, né? A gente, enquanto sociedade, vou trazer uma pergunta da Thaís, que é enfermeira, e ela colocou aqui: sou enfermeira, empreendedora, então, né, a gente imagina aí a carga de trabalho, do foco também, da energia ali em outras coisas, e gestante de 15 semanas. Me sinto desmotivada e sem energia. Tem alguma dica? Ela trabalha com materno, nesse universo aí, materno infantil, só que vivenciando é bem diferente. E é mesmo, viu, Thaís? Você não tá sozinha nessa. É diferente mesmo. O que você pode dizer, Su? Nossa, Thaís, primeiro meu abraço, porque realmente é outra realidade quando a gente se vê, né, do lado de cá, né? Assim, casal de dois psicólogos, então as crianças são os anjinhos. Eu vou aproveitar para comentar o comentário do Fernando. Carrinho de bebê transforma, mas só na primeira gestação, né? Na segunda era importante só saber se tinha rodinhas. É o marido dela, viu? O carrinho de bebê que era um elefante branco aqui em É o casa. melhor de todos, né? Se tiver aquele que você aperta um botão, ele dobra sozinho, fecha sozinho, melhor. Na segunda, é por aí, Fernanda, a gente quer saber só se tem rodinha. Exatamente, você faz o básico. Mas Thaís, eu acho que tem muito a ver com o que a gente estava discutindo mesmo, bem puxada a pergunta da Vanessa, sabe? É de repente voltar agora esse momento um pouco para você, sabe? Porque provavelmente você vivencia histórias bastante impactantes aí no seu trabalho, né? Mas é diferente de você se colocar enquanto mãe. Então, sei lá, procura esses grupos de mães que eu comentei, que tem bastante aqui, tem pré-natal de grupo, inclusive, aqui, não é só tem os grupos de encontros, mas também tem os pré-natal de grupo. E naquele momento, permita-se escutar a história dos outros, permita-se refletir sobre a sua história, né? Às vezes vale muito a pena fazer esse investimento que Vanessa falou, às vezes buscar, né, uma terapia para discutir um pouco como que tem sido esse processo com você. Eu acho que vale muito a pena esse investimento em você, né, na Thaís. Né? Quem é a Thaís mãe, quem que é a Thaís pessoa que está se transformando em mãe, né? Acho que vale muito a pena esse cuidado. E não sei se até quando... Pode falar, Vanessa. não pode terminar. Que eu ia falar, quando a gente se propõe a fazer esses tipos de técnicas, que nem eu falei que eu fiz a Kundalini Yoga ou o próprio Mindfulness, eles são momentos de muito autoconhecimento. Então você se expõe e se permite a conhecer seus limites, a conhecer aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você está vivenciando naquele momento. Então eu acho que vale muito a pena você integrar essas ações assim. Acho que vale muito bem
às vezes, assim, marca uma conversa e vê se é isso mesmo que você está precisando. Ô, Thaís, e coloca aqui também, se você puder, como que, né, em relação a que você se sente assim, desmotivado? Porque eu sem energia, não sei se é a sua primeira gestação. A gente tem ali vivências também, eu acho que orgânicas, de transformação do próprio corpo, que às vezes impactam na nossa disposição, naquilo que a gente está acostumado a fazer. A gente tem que entender os nossos limites ali, para que o nosso corpo está trabalhando, em que o nosso corpo está focando energia também. Né? Então, às vezes você começa tipo, poxa, eu sou empreendedora, eu sempre estava muito ativa. Nossa, agora eu tô mole, tô sem energia, mas olha em que seu corpo está concentrado, né? Então, às vezes a gente tem, eu lembro que, assim, é óbvio, né? A gente não vai sempre falar das nossas experiências pessoais, mas na primeira gestação, assim, para mim, o primeiro trimestre era muito difícil de conseguir levantar, de conseguir trabalhar. E eu falava assim, meu Deus, eu quero é dormir, eu quero é ficar quieta. E a gente fica nessa moleza. É óbvio, né? Eu tô falando da minha experiência, assim, mas já ouvi muito isso também. Porque às vezes a gente fica numa expectativa de que não, agora eu sou uma grávida plena, feliz, não sei o quê, cheia de disposição. Nem todo mundo vai responder dessa forma, né? E acho que talvez se entender nesse momento também, isso que a Susan falou, se conhecer, por quê? Por que você está se sentindo desmotivada? Será que você não está conseguindo produzir tanto quanto produzia antes? Essa energia, né? Tá fazendo pré-natal legal, vitaminas, tá tudo sendo bem acompanhado, descartado tudo isso, vivenciar uma nova experiência, né? Seu corpo também está focado em outras coisas. E você talvez já começar de agora, ir alinhando essas expectativas com você mesma, com o processo. Eu acho que é bem importante, assim, né? Se permitir vivenciar esse lado da maternidade, que é igual você falou, trabalho no materno-infantil, só que vivenciando é diferente. E é completamente diferente, né? Eu não sei se você já passou por aqui antes, já me ouviu falar, mas eu tive dificuldades na minha amamentação, que eu falava assim, eu tô com vergonha, eu não vou contar pro povo que eu sou fome. Muito menos que eu trabalho com amamentação, porque como é que euzinha, tô aqui com o peito todo machucado, e aí? Então, assim, para começar, de fato, a vida real e a vida profissional, elas fazem isso aqui, quando a gente tá com o bebê, assim, né? Quando a gente descobre a gestação, quando a gente tá com o bebê no colo, mas talvez entender isso, né? Às vezes pode ser buscar, isso que a Susan falou, de buscar grupos, buscar mulheres que estão nessa primeira fase, nessa fase da gestação, assim como você, talvez você vai descobrindo que essa disposição, essa preguiça, esse cansaço, essa moleza pode ser do seu próprio corpo e não deixar isso te desmotivar, né? Buscar outras formas de se Ela manter colocou no algo muito mercado. importante mesmo, que é essa mudança de status, né? Thaís, eu acho que vale a pena realmente conversar um pouco sobre esse assunto mais delicadamente, sabe? Vale a pena você investir um pouco nesse cuidado, porque é uma mudança importante mesmo. E outras vão vir aí pela frente, né? E exercitar essa aceitação do que está acontecendo. E aí, aceitação não é acomodação, tá? Aceitação é você reconhecer que você está passando por isso, né? E aí decidir o que você vai fazer daqui para frente com as ferramentas que você possui. Então, acho que vale a pena ter um cuidado aí e conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com carinho, viu? E você estava falando isso, Vanessa, tudo, e eu viajei de novo lá para aquele assunto de quando você teve o parto e não chorou. E como tem aquela pressão social, porque quando você vê o bebê e quando você se depara com ele, é amor à primeira vista. E aí a criança nasce, você olha para ela e fala, é isso? Cadê aquele... Ou então você vai para o ultrassom e fala, agora você vai chorar horrores quando ouvir o coração, e você não chora. Né? E, enfim, essas expectativas que são criadas, né? Cada um vai construir o seu laço, o seu vínculo com o seu filho de uma forma, né? O amor é uma construção. Tem aquelas pessoas que de fato vão olhar e vão bater o olho e vão falar assim, nossa, é uma concretização de todos os meus sonhos e nossa, que perfeito, e já vai fazer aquela conexão diferente. E tem aquelas que vai ser no dia a dia.
né? Que a cada momento aquele laço vai se fortalecendo, solidificando. E aí a gente volta para todos aqueles sintomas que a gente estava falando. Algumas pessoas às vezes têm um pouco mais de dificuldade de fazer esse vínculo. E nós temos que estar ali para dar esse suporte, né? Para que ela tenha tempo para se dedicar àquele filho, porque às vezes ela chega lá como já teve situações de histórias que a gente escuta, né? A pessoa assim, ela vai ter o filho e fala que bom, eu tô indo internar porque agora eu vou respirar lá, vou ter meu parto e vou poder ficar um pouco tranquila e vou sair do tumulto da minha casa. Aí ela tem aquele parto, trabalheira, aí chega em casa, volta pro tumulto de casa, porque ela tem que organizar a casa, tem que fazer tudo por conta, e ainda tem uma criança para cuidar que não dorme. E que tem que alimentar aquela criança de tempos em tempos e trocar fralda, e quer dizer, é um problema a mais, né, que ela tem na casa dela. Então, realmente, isso é uma coisa que ela precisa ter um espaço para para falar e tem que ter alguém para escutá-la, né, de fato, e ajudá-la a refletir como organizar isso de uma forma menos impactante para ela, né, que ela possa fazer toda aquela seleção que a gente falou de prioridades, né? O que ela vai priorizar naquele contexto todo dela, né? E aí, tendo tempo para construir a sua relação. E nós, como parceiros, vamos lá lavar uma loucinha para ela, vamos lá arrumar uma roupinha que ela está precisando, levar uma comida. Isso faz muita diferença. O tempo passou muito rápido, já são 10 horas. Nossa. Eu queria só antes da gente finalizar, tocar num ponto que eu também acho muito importante, assim, da gente entender enquanto sociedade, a gente aqui conversando enquanto mulher, que é essa saúde mental nesse momento do puerpério, né? Porque eu acho que o pós-parto sai daquele momento onde toda a atenção estava voltada para a gestante, e a gestante pode tudo, assim, né? Não, senta aqui, tem todo um cuidado, e na hora que o bebê nasce, todo mundo foca nele. E um outro momento, assim, depois desse pós-parto imediato, que eu acho que é um desafio e que muitas vezes a sociedade também não está preparada para lidar com os desafios de saúde mental que isso traz, é o retorno ao trabalho, né? É o momento da separação de novo, de você saber que você estava ali por conta 24 horas cuidando e que agora você tem que terceirizar esse cuidado, que você tem que voltar às suas atividades. Então, eu queria que a gente comentasse um pouquinho como que a gente, enquanto sociedade também, enquanto empregadores, enquanto colegas de trabalho, como que a gente vivencia? A gente está num universo, assim, né, no nosso setor, no ambiente que a gente trabalha, que é majoritariamente feminino, e a gente tem o privilégio, assim, né, de ter pessoas que entendem muito bem se a gente precisa faltar no trabalho. A gente tem o fato de estarmos dentro de uma instituição pública que a gente sabe que dá privilégios em relação a isso que outras pessoas que estão em ambientes privados não têm. Mas eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso também, como a gente pode ser aquela pessoa que compreende esse momento do retorno ao trabalho, que compreende esses momentos ali de dificuldade, o quanto que o papel da maternidade, ele às vezes nos tira de outros papéis ali, não porque a gente desmereça a importância dele, mas simplesmente porque tem alguém que precisa mais da gente naquele momento. Então eu queria muito que a gente encerrasse comentando um pouquinho sobre como a gente pode ter um olhar mais empático e contribuir para a saúde mental dessas mulheres também nesse momento. Eu acho que você falou pontos muito importantes. Infelizmente, no Brasil, não é um privilégio 6 meses, né? Que é pouco, porque a criança ainda nem está se alimentando sozinha, ela está iniciando a introdução alimentar. É uma questão, assim, gente, né? difícil, né? São 4 meses. 4 meses, que é pior ainda, né? Não é à toa que tem muitos desmames aos 4 meses, porque é muito difícil, às vezes, para essas pessoas manterem a amamentação, que é de 6 meses mínima, né? Assim, que é recomendável, né? 100%, né? Enfim, eu acho que, assim, um ponto essencial é o que você estava falando, da questão da escutativa mesmo, da gente ouvir essa mãe, sabe? Às vezes ela vai chegar lá cansada, às vezes ela vai chegar lá com o coração partido porque teve que deixar a criança e vai ver ela só no final do dia, e o peito vai estar cheio, às vezes, se for uma mãe que amamenta, e, né, ela vai ter que ter um momento para, né, esvaziar aquele peito, e não vai ser fácil para ela. De
às vezes, assim, falar de uma forma positiva de suas experiências, né? Mas sem desvalorizar o que aquela mãe está sentindo, né? Aquela coisa do tipo, ah, não, vai passar. Você pode falar assim, olha, vamos respirar, vamos viver o agora, né? Não pra você não, é a mãe que sofre, né? A É, criança tá bem, nem tá sentindo sua falta e você tá aqui chorando. às vezes até pode acontecer, da criança estar realmente bem, ok, mas a mãe está sentindo, né? E você fala assim, ah, isso não é nada demais. É, como assim, o sentimento da mãe não tem importância. O importante é só a criança estar bem, ela está bem. Se você não está bem, o problema é seu. Pô, aquela mamãe ficou 6 meses ali, ou 4 meses, dedicada àquela criança, e de repente ela tem que voltar para um lugar que às vezes ela não é, nem está no mesmo, na mesma função, ela tem que reaprender muitas coisas, a memória às vezes não está aquelas coisas, porque como ela não dorme direito, naturalmente a memória dela fica um pouquinho não tão ágil, né? Mas recupera, viu, pessoas? É possível reabilitar a memória de mamães. Quando Oi? recupera? Quando recupera? Quando eles Você estiverem pode. adultos? Quando a Se gente tiver. coloca. Em teoria, com seus parâmetros normalizando de sono, Ah, entendi. a piora não ocorre, né? Agora, para obter uma melhora, às vezes uma reabilitação neuropsicológica dá uma reforçadinha, vale bem a pena. Ótima dica aí. É, mas então, assim, acho que de linha de base que a gente pode tirar é você ouvir. Ah, mas só ouvir? Sim, só ouvir, sem fazer críticas, sem julgamentos, né, de desvalorizar aquele sentimento, apenas ouvir de forma empática e acolher aquela mãe, dar o abraço que ela precisa, que ela queira. Acho que é isso. Ai, Tô muito parando porque o bom. tempo acabou. Eu queria ter Senão medo a de gente fica tudo, hein? falando. Ah, gente. Mas, se deixar, a gente sabe que o nosso papo rende, né? Que a gente vai Né? A gente conversando continua muito. amanhã. É. Mas olha, queria primeiro te agradecer muito por aceitar o convite, por, né, disponibilizar aí seu tempo, sei quanto que a gente sentou, quanto você se dedicou, estudou, preparou para a gente conversar sobre isso. Então, te agradeço muito o carinho e a sua disponibilidade. Adorei, foi muito bom. Por mim, a gente faria outro para falar de tantos outros assuntos que ficaram aqui na lista, a gente acabou nem entrando neles, porque Não deu realmente tempo. a conversa vai fluindo. Queria agradecer todo mundo que passou por aqui, quem assiste depois, as meninas que mandaram perguntas. Débora, vou correr atrás dessa resposta, né? Se essas mudanças hormonais aí que a mulher trans vivencia também podem contribuir para essa labilidade emocional, para algumas coisas. E fico muito feliz. Obrigada mesmo. Aí, ó, boa noite. Ah, noite maravilhosa, bem leve. Foi gostoso, não foi? Thaís, olha, sinta-se muito abraçada. Quando quiser conversar, manda uma mensagem aqui. A gente está junto, vivenciei sentimentos muito semelhantes com o seu também na gestação. Então, acho que é ir reconhecendo esse espaço, achando as pessoas, né, como a Susan falou, que você possa conversar, que você possa dividir isso. Vai ficar tudo muito mais leve, né? E é assim, a gente vai conversando, vai trocando ideia. E Susan, de novo, só obrigada. Queria que você ficasse à vontade para falar mais um pouquinho aí do seu trabalho, se tem curso de mindfulness previsto, turma, onde que podem te seguir, onde pode ter informação. Fica à vontade. Obrigada, muito bom. Ai, Adorei. Vanessa, primeiro agradecer a oportunidade. Você é sempre essa pessoa espetacular, sempre disponível. Chamou pra live, eu tomei um susto, falei, mas nossa, segunda? Que nem você falou, né? Segunda? Mas eu acho que foi muito bom, muito bacana. Que nem você falou, a gente tem o nosso perfil de Facebook Psicologia, lá a gente traz algumas coisas, né, de livros para infância, de um pouco dessa questão dos jogos tabuleiro, né, da importância deles, das habilidades envolvidas. A gente aborda algumas coisas de mindfulness também e tentamos fazer algumas contribuições a essa intersecção da psicologia com o nosso dia a dia, né? Grupo de mindfulness, para quem é da UFMG, a gente tem um cronograma aberto aí, os servidores da UFMG são privilegiados nesse sentido, tem a oportunidade de fazer comigo, com a Fabiola lá, que é nossa colega, né? E para grupos extras, entre em contato, né, comigo, pode ser pelo meu perfil mesmo, a gente pode formar turmas e falar mais sobre o assunto, né? E é isso. A Débora Também. está agora. Oi, Bel. Ei, Belzinha!
nossa outra amiga aí também. E é isso, gente. Então tá bom. Qualquer Então coisa estou à tá, disposição também voltaremos para em breve conversar. para discutir outros assuntos. Obrigada, Obrigada, viu? Vanessa, pela oportunidade. Boa noite, eu que te agradeço. Beijo. Até amanhã. Beijo, tchau. Até. Tchau.